o hábito da santificação é um hábito piedoso, sobrenatural, ou um princípio de vida espiritual. E é um hábito que vai sendo formado progressivamente e que depende de obediência à vontade de Deus, revelada na sua palavra. E a natureza da santidade evangélica consiste neste hábito. A santidade é um hábito. E esta santidade, em primeiro lugar, não consiste em tentativas de cumprimento dos mandamentos de Deus, enquanto se permanece na carne, porque embora possa parecer bom em sua execução, em cumprimento a uma determinação específica de Deus, contudo tais atos podem ser executados por pessoas profanas, e há muitos exemplos disso na Bíblia, como foi o caso da oferta de Caim, o arrependimento superficial de Acabe, a matança realizada por Jeú, que foram atos notáveis de obediência, contudo não consistiram em nenhum ato de santidade e nem poderiam ser assim considerados como atos santos. Então deve haver na santificação algo maior do que simplesmente meros atos de obediência aos mandamentos de Deus. Isto deve ser acompanhado por uma atitude interna de coração, em sinceridade, reverência, temor, amor, humildade, gratidão, louvor e tudo mais que o Espírito Santo produz em nós em relação a tudo que somos e fazemos para Deus quando estamos realmente em comunhão com Cristo. Porque é somente assim que se cumpre verdadeiramente o mandamento. E daí se dizer que se não estivermos debaixo de um verdadeiro amor a Deus e ao próximo, não haverá nenhum cumprimento de mandamentos. Porque o cumprimento da lei depende disso, ou seja, de que haja verdadeira santificação em todos os nossos atos, para que possam ser feitos efetivamente em Deus, e com um amor que é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações, como podemos ver em Mateus 22, 37 a 40 e Romanos 13, 8 a 10. Então, a verdadeira santidade é movida por este amor a Deus e ao próximo. É por isso que Paulo diz que os homens podem dar todos os seus bens para alimentarem os pobres, os corpos deles para serem queimados, e ainda assim nada serão para Deus se lhes faltar este amor espiritual, que é sobretudo obediência ao Espírito Santo. Isto ocorre quando falta esta santidade, que é produzida pelo Espírito que nos leva a fazer aquilo que é bom, mas com a motivação que proceda do próprio Deus, em submissão à sua vontade e em amor a Ele, pelo poder operante da sua graça em nós. Assim, aqueles frutos de cumprimento de mandamentos a que nos referimos podem surgir de uma semente que não tenha nenhuma raiz santa. Por isso Deus rejeita expressamente tudo que for feito em seu nome, e que não seja acompanhado por esse espírito de santidade, como vemos, por exemplo, em Isaías 1, 11 a 15. E para a condição de aceitação, é determinado a estes o que se afirma em Isaías 1, 16 a 19. Estes e muitos outros textos das Escrituras demonstram esta necessidade de que a obediência ao mandamento seja acompanhada pela santificação, sem o que ela não será aceita por Deus. Assim, não há nenhum dever de santidade que possa ser verdadeiramente executado sem que esteja presente este hábito de santidade. Na verdade, o dever deve ser antecedido por este hábito. Ele deve vir antes de tudo que devemos fazer em obediência a Deus, como vemos, por exemplo, em Ageu 2, 11 a 15. É por isso que era exigido neste texto de Ageu 2, 11 a 15 e em muitas outras passagens do Antigo Testamento, que o povo se santificasse antes, que se lançasse à execução de qualquer tarefa determinada por Deus ou para a recepção de qualquer bênção prometida por Ele, como vemos, por exemplo, em Êxodo 19, 10 e 11. A razão de ser exigida esta santidade anterior ao ato de obediência ao mandamento é porque todo ato de verdadeira santidade tem que ter algo sobrenatural nisto, de um princípio renovador interno da graça. Isso é primeiro preciso estar santificado,
e depois cumprir o mandamento, de modo que não se cumpra nenhum mandamento na carne, mas no Espírito. E eu chamo este princípio de santidade um hábito, não como se fosse absolutamente do mesmo tipo dos hábitos adquiridos naturalmente, mas é uma virtude, um princípio, um poder de vida espiritual e graça, que é forjado nas nossas almas e que cresce em nós, e que nos torna familiarizados à presença e às ações do Espírito Santo, de modo que não podemos viver mais sem isto. E esta doce comunhão com o Espírito Santo passa a ser o maior interesse das nossas vidas e desperta em nós um desejo de nos consagrar inteiramente a Ele para fazer tudo o que for da vontade de Deus.